Olá, prezados ouvintes e seguidores do Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a nossa convidada é Marina Ericeira, que vai trazer os esclarecimentos e o estudo do capítulo 50, cujo tema é Avancemos. Boa sorte, Marina. Olá, me chamo Marina, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos sobre os ensinamentos tão ricos do nosso querido Emmanuel, que se encontram na obra Fonte Viva, e hoje nós vamos para o capítulo 50, que tem como título Avancemos. E esses textos do Emmanuel se inspiram sempre em alguma passagem do Evangelho de Paulo, e hoje nós vamos para a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo nos diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Então, olha só o recado de Paulo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E vamos para o texto de Emmanuel. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. Então aqui nós vemos que muitos são os surtos, os acidentes que podem acontecer ao longo da nossa caminhada existencial. E esses acidentes, por vezes, podem nos deixar paralisados, estagnados, caídos frente àquele acidente no nosso terreno, na nossa caminhada nessa vida. E nesse sentido, nós muitas das vezes nos atemos a esses acontecimentos e nos delongamos ainda mais para nos reerguer, para nos levantar e dar continuidade a uma caminhada produtiva, a uma caminhada onde nós possamos produzir ao longo da nossa existência. E o que o Emmanuel vem retratar aqui nessas primeiras linhas do texto é que muitos são os acontecimentos, né? Muitos são os acontecimentos. Isso me recorda uma frase do Evangelho que Jesus nos diz: no mundo hei de ter aflições. Então nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para gozar de maravilhas, de prazeres e de satisfações, de tranquilidades, né? Nós estamos aqui para sim passar por certas dificuldades, passar por certos desafios existenciais, e é por isso que o Cristo nos lembra que sim, nós iremos ter aflições. É por essa razão também que o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece ainda mais a respeito disso quando nos informa que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, é um mundo onde é característico dessa jornada evolutiva, dessa etapa evolutiva,
as aflições, as vicissitudes, as dificuldades, as expiações de problemas e faltas do passado. E por isso, sim, nós iremos ter que enfrentar dificuldades. No entanto, não serão essas dificuldades que irão nos permitir estagnar nessa caminhada evolutiva ou nos deixar paralisados diante dessas dificuldades. Continuando aqui o texto. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para o dia iluminado que nos espera. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossa energia em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E essa segunda etapa, que lemos nesse momento, me fez recordar da bênção que é o esquecimento do passado. Porque muitas das vezes, como diz aqui Emmanuel, o passado, porém, se guarda as virtudes das experiências, nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, olha só que bênção, Deus nos dá a oportunidade de renovarmos as nossas experiências a cada existência e nos dá essa bênção, essa dádiva que é o esquecimento das existências anteriores. Justamente para que a gente se concentre no aqui e agora, para que a gente faça dessa jornada uma jornada mais produtiva e que a gente não fique todo o tempo remoendo atitudes do passado, imperfeições do passado, nos recordando de com quem nós nos indispusemos, com quais pessoas nós éramos inimigos, com quais pessoas nós temos dívidas cruéis ou não. Então o esquecimento é uma verdadeira bênção justamente para evitar esse tipo de remorso paralisante, destrutivo, que nos faz estagnar nessa caminhada evolutiva, que de duas uma, ou a gente retorna para esse passado doentio porque aquilo nos é muito familiar, ou nós estagnamos num processo de remorso e de culpa por nos recordarmos da nossa inferioridade e dos atos tão nocivos que cometemos no passado. Então é uma verdadeira bênção não nos recordarmos e podermos escrever uma nova história. No entanto, mesmo com o esquecimento, ainda assim nós temos sensações, nós temos sentimentos e nós temos os acontecimentos dessa própria existência que por vezes nos paralisa, por vezes nos faz estagnar nessa caminhada. E esse texto, ele nos convida a avançar, a crescer, a progredir. E nós espíritas nos recordamos que para avançar é necessário reforma íntima. E para a reforma íntima é necessário autoconhecimento. E aí está um dos exercícios mais difíceis de fazermos. Nós, seres milenares, com muitas existências e experiências do nosso passado, de longas e longas reencarnações, somadas a essas potências divinas que há em cada um de nós. Então, vê só que complexo. No processo de mudança, de transformação, nós vivemos um conflito interno. De ora percebermos os nossos traços de inferioridade do passado, da nossa condição atual, e de ora nos darmos contas das nossas potências espirituais. Por ora nos vemos frágeis, falhos, impotentes, e por ora nos vemos virtuosos, repletos de potencialidades.
que Jesus nos disse: vós sois deuses. Vê só, gente, que complexo que é nós nos vermos falhos, impotentes e frágeis e ao mesmo tempo pensar: eu sou Deus. Vós sois deuses. Eu e o Pai somos um. Na nossa caminhada evolutiva nós chegaremos a um nível, a um grau de evolução que nós e Deus seremos um. Seremos uno, né? Nessa total união, nessa total unidade de desígnios, de uniformidade com as leis de Deus, né? Essa condição de plenitude com Deus. Mas nós ainda nessa condição evolutiva que estamos, ainda olhamos para isso e ficamos confusos, né? Porque nós precisamos fazer esse processo de reforma íntima, que é reconhecer na gente o que é falho, né? Como nos diz o nosso querido Rossandro numa das suas lives, que reformar não é demolir tudo e construir uma coisa nova. Reformar é fazer um processo de mudança tentando ainda aproveitar o que tem ali de bom, tentando aproveitar as experiências. Então não tem isso de demolir tudo que aconteceu no passado e construir, né, um ser perfeito. Não. É dentro desse processo onde vai ser utilizadas as experiências falhas, todo o processo que você passou e vivenciou vão ser necessários para atingir a perfeição. E é por isso que reforma requer esse movimento, né, de se perceber, de enxergar os seus defeitos, de enxergar as suas falhas e de tentar fazer aquele esforço contínuo para a mudança, para esse alvo, para essa meta da perfeição, que o nosso maior exemplo é Jesus. No entanto, isso gera um conflito interno, porque muitas das vezes nós estamos naquele esforço contínuo de fazer o nosso melhor e em alguns momentos nós nos cansamos desse esforço, porque para mudar precisa esforço, precisa de comprometimento com aquele novo hábito, né? Com aquele novo hábito que você quer instalar na sua vida. E aí você está naquele esforço contínuo e tem uma hora que você se sente cansado e você vê que, nossa, mas eu tenho que me esforçar tanto, eu não sou nada disso que eu estou fazendo, né? Se é preciso esforço, a gente tem essa mentalidade de achar, se é preciso esforço, então eu ainda não sou isso tudo que eu estou tentando ser. No entanto, de nós nos acalmarmos, né? De nós tentarmos ver esse processo realmente como algo que é gradativo, que requer esforço, que requer essa tentativa de sermos melhores, de nos comprometermos com hábitos melhores. E que muitas das vezes iremos sim fraquejar, iremos sim nos sentir cansados desses esforços e poderemos talvez dar 10 passos para frente e um para trás. Isso não significa dizer que nós não estamos progredindo, né? E que isso requer esse esforço contínuo e que é o que nos fará nos aproximar de Jesus, que é o nosso modelo. E isso não tira o nosso mérito. O esforço ou o fato de nós ainda termos imperfeições não tira o nosso mérito nas conquistas dessas virtudes que precisamos cultivar dia após dia. Então, essa reflexão desse texto me fez recordar de uma frase do Jung, muito interessante, que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então esse processo de reforma íntima requer o autoconhecimento, requer o olhar para dentro e requer que nós tenhamos muita sinceridade e que de maneira muito honesta a gente possa se ver, se enxergar e se estimular cada vez mais a atingir essa meta de perfeição, essa meta de melhoramento, de todos os dias pensarmos que podemos ser um pouco melhor, que podemos nos comprometer um pouco mais com essa mudança. E nos recordar também que na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos dá as orientações sobre a reforma íntima, sobre o autoconhecimento, ele não fala para visitarmos o que fomos no passado, ele não fala para nos recordarmos das nossas imperfeições lá de trás.
ele nos fala para nós revisitarmos o nosso dia precedente. Então, quem eu fui nesse dia? Será se eu faltei a algum amigo? Será se eu dei o meu melhor? Será se eu tive alguma atitude contrária aos ensinos de Jesus? Então, ele nos pede para fazer essa reforma sempre voltando a esse passado bem próximo e seguindo à frente, buscando melhorar, buscando no dia seguinte ser alguém melhor. Então, ver como isso casa perfeitamente com essa passagem de Emmanuel, quando ele nos fala para largarmos esse passado doloroso, esse passado que nos lembra da nossa inferioridade e seguirmos adiante e avançarmos. Exatamente porque se nós nos paralisarmos diante desse processo de remorso e de culpa do nosso passado, nós deixamos de seguir adiante, deixamos de seguir para frente. Então, se precisarmos fazer alguma visitação, que seja uma visitação recente de reflexão, de autoconhecimento, como nos auxilia o Santo Agostinho nessa questão 919, e de nos impulsionarmos para seguir adiante, para buscarmos sempre sermos o melhor possível, né? De desempenharmos os nossos papéis da maneira mais cristã possível. E se em algum momento nos depararmos com algum conflito interno, que isso é perfeitamente normal, natural nesse processo, né? Às vezes nós recordamos de nossas faltas, recordamos de acontecimentos e nos sentimos impotentes, nos sentimos frágeis, mas que a gente possa se lembrar que esses sentimentos são naturais, mas que também haverão dias melhores em que nós iremos nos sentir repletos de convicção, cheios de autoestima, pensando justamente nessas potencialidades da nossa alma, nessas riquezas espirituais imperecíveis que estamos aqui cultivando e que nos farão estar cada vez mais próximos de Jesus, sentindo essa vibração da verdadeira felicidade, empenhados na construção do reino de Deus. Então é isso, que nós possamos fazer como nos orienta Paulo, como nos orienta Emmanuel, esquecer todas as expressões inferiores do dia de ontem e avançar para os dias iluminados que nos esperam. Muito obrigado, Marina. Agradecemos o esclarecimento, o estudo de hoje. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores e ouvintes, de alguma forma levando a mensagem da doutrina espírita aos lares desses nossos seguidores e ouvintes. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro Alcides Júnior, que vai nos trazer os esclarecimentos e o estudo do capítulo 51, cujo tema é Sepulcros Abertos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação. Também as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e o Instagram. Conheça uma casa espírita. Estude a doutrina dos espíritos.